Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. O Senhor Jesus vai trazer ensinamentos a respeito do sábado, porque ele era tão perseguido pelos religiosos da sua época, pelo fato de que os seus discípulos comiam no sábado, eles debulhavam as espigas nas searas, e então os seus perseguidores falavam: não é lícito fazer isso. O Senhor Jesus vai curar um homem com a mão ressequida também no dia de sábado, gerando muita revolta naqueles religiosos que não tinham misericórdia alguma. Mas o capítulo todo é principalmente pautado em muitos ensinamentos. Alguns vão dizer que esse seria também a parte do Sermão da Montanha, que está lá no Evangelho de Mateus, correlato em Lucas. Eu quero então compartilhar com seu coração o verso de número 35, diz assim: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. O Senhor Jesus fala a respeito de três coisas dificílimas: amar não somente aqueles que nos amam, mas amar também os inimigos, fazer bem àqueles que não nos fazem bem e emprestar sem esperar receber nada em troca. Talvez essas três coisas sejam coisas muito desafiadoras de um ser humano fazer, mas o Senhor Jesus falou que aquele que só ama quem lhe ama, até o homem mau faz isso, aquele que faz o bem só para quem lhe faz o bem, qualquer um pode fazer isso. A mesma pessoa pode, uma pessoa ruim, também emprestar para outra pessoa esperando receber algo em troca. Mas quando nós fazemos isso de forma desinteressada, então nós somos chamados de filhos do Altíssimo. O que o Senhor Jesus está querendo dizer? Uma das obras que ele fez na cruz, algo que ele restaurou na cruz, é exatamente devolver a essência divina para dentro do homem. Como assim? Quando o homem foi criado, o primeiro homem, chamado Adão, Lucas vai dizer na genealogia de Jesus que Adão veio do próprio Deus. Deus formou Adão do pó da terra, soprou fôlego de vida em suas narinas e ele foi feito alma vivente. Aquele primeiro homem, a Bíblia diz que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não tinha dentro da sua carga genética, dentro do seu interior, dentro da composição do seu DNA, o pecado consigo. O pecado era exterior. Quando então o homem vai pecar? Quando ele resolve desobedecer a Deus. A Bíblia diz que Adão, ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquele fruto que Deus falou: não coma dele, porque no dia que dele comer, certamente morrerá. Então o pecado estava fora. Aquilo que desobedecia a Deus estava do lado externo. O que ele faz? Ele come, ele internaliza o pecado. E quando ele faz isso, o homem então sofre não apenas uma queda moral, uma queda espiritual, mas ele sofre também uma modificação genética, a ponto de ele olhar para si mesmo e perceber: peraí, estou nu, preciso colocar roupas. Algo mudou, não apenas no exterior, mas principalmente no interior do ser humano. Nós então temos uma inclinação para o pecado. Todo ser humano nasce com essa inclinação. Você pode perceber, você que é pai, que é mãe, você pode perceber que desde os primeiros anos da criança, mesmo aquela mais pura, ela já tem uma inclinação para o pecado. Quem nunca viu uma criança de 1, 2 anos de idade fazer manipulações e chantagens? O que é isso? Isso é uma inclinação para o mal. Não significa que aquela pessoa já nasceu pecadora, mas ela nasceu com algo debilitado. Por quê? Por causa do pecado, por causa da queda, do pecado original, do pecado de Adão. Nós
nós então interiormente fomos modificados por causa de uma herança hereditária. Nós precisamos então restaurar. O que Jesus queria com esse ensinamento e com a obra restauradora da cruz era restaurar não somente as coisas exteriores, porque a lei veio para colocar as coisas exteriores em ordem, para colocar limites. No entanto, a graça de Jesus é aquilo que vai além da lei, é aquilo que não apenas põe limites do lado de fora, mas é aquilo que vem para mudar o nosso interior. Quando Jesus fala em amar os nossos inimigos, quando Jesus fala em fazer o bem para aqueles que nos fazem mal, quando Jesus fala em emprestar aquele que não pode nos pagar sem esperar receber nada, Ele está querendo nas entrelinhas dizer que Deus é assim também. Quando Ele fala assim, que Deus faz assim também com maus e bons, quando Ele fala que Deus faz o bem sem olhar se a pessoa é ruim, é perversa, é rebelde ou não, Ele está dizendo, essa é a composição, esse é o DNA, essa é a essência de Deus. Deus é assim. Deus, apesar de aborrecer o pecado, Ele ama o pecador, e nós não devemos confundir amor com ira, porque também Deus fica irado quando o pecado ele sobrepuja, quando o pecado ele alcança patamares superiores. Deus também fica irado. Mas pense comigo, você corrigiu seu filho, você que é pai e mãe, não significa que você dá às vezes uma palmada ou aplica um castigo, não significa que você deixou de amá-lo, mesmo que você fique irado. Assim é Deus também conosco. Não importa aonde a humanidade chega, Deus vai amar esse ser humano, seja lá o que ele fizer. Quando Jesus então diz que nós devemos fazer a mesma forma, Ele está dizendo que nós precisamos de uma restauração genética, uma herança hereditária precisa entrar dentro de nós. Assim como um dia o pecado foi internalizado, assim a graça de Deus precisa ser também internalizada. A Bíblia vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, isso pela crucificação e ressurreição do Senhor Jesus, a restauração que Ele fez na cruz do Calvário. Eu quero então ler com você o que diz a carta de Romanos capítulo 6, verso 4. Diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que Paulo está dizendo é que nós fomos sepultados com Ele na morte, pelo batismo. O que é batismo? É uma decisão. É quando eu me decido me arrepender. É quando eu decido que eu não quero mais viver para mim mesmo. Então fomos sepultados com Ele na morte do batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós podemos andar em novidade de vida, sofrer uma transmutação, sofrer uma restauração, sofrer uma herança hereditária, resgatar a herança hereditária, não a que vem mais de Adão do pecado, mas a que vem de Deus, porque fomos feitos também à sua imagem e semelhança. Por isso o Senhor Jesus vai dizer que nós devemos amar, que nós devemos fazer o bem, que nós devemos emprestar sem esperar receber, para que possam ser chamados filhos do Deus Altíssimo, porque o filho é aquele que carrega a herança genética. Assim, nós recebemos uma herança genética sobre a obra da cruz. Jesus restaurou essa herança genética, não mais a do pecado, mas a que vem de Deus. Ele quer que o caráter de Deus entre dentro de nós, transponha a obra do pecado, transponha a inclinação da carne, transponha tudo aquilo que veio para decair o ser humano, para também nos restaurar em Cristo Jesus, para que a graça do Senhor seja abundante em nossa vida. Eu oro então para que Deus possa te reestabelecer, e eu te convido hoje a fazer uma oração a Deus, clamando e dizendo que você também não quer mais ser inclinado pelo pecado, você não quer mais essa herança maldita, mas você quer receber toda a carga genética, toda a carga espiritual que vem do nosso Pai eterno, do nosso Pai Altíssimo.
do Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim, eu oro para que essa carga, essa herança espiritual possa superabundar a sua vida e você receba uma restauração em nível interno. Quando você receber essa restauração, você então vai ter a capacidade de amar até mesmo aqueles que te perseguem, de fazer o bem, até mesmo aqueles que te fizeram mal, de emprestar sem receber, sem esperar receber nada em troca. Que o Senhor te abençoe, que Ele possa enchê-lo dessa graça abundante, que Ele possa restaurar tudo aquilo que um dia foi decaído pelo pecado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom.